Olá, muito bem-vindos a mais uma aula do Tzidkat HaTzadik do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. A gente falou da última vez do som, do grito que o burro ele dá. A gente falou que a noite ela é dividida em 3 períodos, a Gemara explica. O primeiro período, para a gente identificar ele, um siman, para a gente identificar, o sinal para a gente identificar, é o grito do burro. E a gente falou que o Hamor tem a ver com Chomriut, com materialidade, e indicando que mesmo a pessoa mais material, ela pode fazer um ato, ela pode agir. Às vezes a gente não vai ter a capacidade de ter a concentração ou foco, mas atitude você pode ter. Então a gente falou que isso quer dizer momentos de escuridão, momentos de noite, momentos que a gente não vê as coisas claras, momentos que a gente está num status como se fosse até de um burro com muita materialidade, o grito ele pode ser dado. A segunda parte da noite, certo? Seria a segunda Mishmará que a gente tem da noite, que é a do meio. A Gemara fala que Klavim Tzoakim, os cachorros, eles latem, os cachorros, eles gritam. Isso é o que nesse mundo a gente consegue identificar como a entrada da segunda parte da noite. Então o que acontece? Na hora que a gente entra na parte mais escura da noite, né? Porque a primeira parte é quando ainda estava o dia indo embora. O que é a segunda parte da noite? É a parte mais escura, é a ocultação mais profunda. Esse é o momento da gente se despertar para a avodá da tefilá, para a reza. Hazal falaram, isso aqui está no Zohar, Tikunei Zohar, olha que interessante, as rezas de Am Israel, fala o Zohar, Tikunei Zohar, Tikun Vav, Tzavchin Kechalba, Bitfilá, a gente grita como um cachorro na reza, certo? Vamos ver o Zohar dentro, vou até ler aqui. Todo mundo grita na reza, no Yom Kippur, como cachorros, fala o Zohar. Tem lá no Mazon, porque em aramaico é Hav. Hav é me dá, né? Me dê. Então, Hav, me dê. Isso aqui parece o latido de um cachorro. Uau, 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 uau. Então, o Zohar, ele compara isso, que muitas vezes as pessoas, elas ficam falando assim, Hav, me dá. Até que a gente em português, né? Muitos falam que você chega para amidá. O que é amidá? Me dá. Né, falar para Hashem, me dá isso daqui, me dá isso dali, me dá isso daqui. Isso daqui, muitas vezes, a tefilá acaba sendo isso. Vehemazei nefesh kiklavim, fala o Zohar. Muitas vezes, as pessoas que estão rezando, elas vão ser cara de pau como um cachorro. E o que significa o cachorro? São como se fosse o comportamento dos goim, que muitas vezes eles acabam gritando, mas e mesmo sem merecer, certo? Então ele fala que isso daqui acaba sendo o aspecto de tefilá. Mas ele fala, o nosso aspecto que a gente está querendo falar aqui de gritar como um cachorro é um outro ponto. Qual é? O cachorro ele tem uma coisa muito especial. O cachorro dos animais ele é fiel ao dono. É fiel ao dono. Teve uma pessoa que estava no mar se afogando. Eu vi isso daqui gravaram. O cachorro ele pulou no mar para tentar salvar o dono no meio do oceano. Ele pulou lá das pedras, caiu no meio do oceano, no mar, e foi tentar salvar o dono. O cachorro ele tem uma fidelidade ao dono. Se você tem um cachorro e vem alguém assaltar a tua casa ou te machucar, o cachorro pula em cima, pode matar a pessoa. Ele vai ser muito fiel ao dono. Essa é uma característica do cachorro. Até o cachorro é chamado kelev em hebraico, que é a junção da palavra kol, lev. Todo ele é coração. Ele é muito sentimental, ele é muito apegado à parte sentimental. Então, assim como um cachorro, ele tem uma conexão muito forte com aquele que é o dono dele, certo? Hoje em dia não se pode falar dono, tutor, como vocês quiserem falar. Assim, o ser humano, ele precisa, na hora da reza dele, saber a tua fidelidade para com Hashem. Olha que bonito isso. Assim como o cachorro ele tem uma fidelidade tão grande, ele sente a conexão tão profunda com o dono dele, da mesma forma você tem que ter na tua tefilá essa conexão, esse sentimento. Como a gente fala na hora que você vai rezar, saiba perante quem você está de pé. E essas pessoas que elas acabam rezando, me dá, como um cachorro latindo, uau, elas acabam tendo um rissaron, uma falta aqui, alguma coisa não está certa, porque elas estão pedindo muitas vezes para ela. E a gente tem que saber quando a gente pede na tefilá, você tem que pedir para o coletivo, tem que pedir para a Shekhinah, você tem que pedir para tirar a Shekhinah da Galut, você tem que pedir pela honra de Hashem, você tem que fazer uma tefilá altruísta. Lembra, a tua tefilá não tem que ser algo egoísta.
toda a tefilá, a nossa midá, ela é feita no plural, pensando em todo o Am Israel, e nunca em você. Refaei nu, nos cure, não refaei ni, me cure, certo? Então, toda a nossa tefilá na midá, barech aleinu, dá brachá para nós, para todo o Am Israel, não barech li, abençoe a mim, certo? Ou seja, toda a nossa reza, ela é feita no coletivo, certo? No plural, para a gente fazer o quê? É uma reza para todo o Am Israel. Então a gente sempre tem que pedir de uma forma altruísta. E ele fala, klavim, os cachorros, eles são azei nefesh, eles são cara de pau, ele tem uma característica que eles têm, essa chutzpah. E o que significa isso? O cachorro ele vai na frente do dono. Calma, o dono que é o dono dele, mas parece que o cachorro vai saindo, ele vai passeando e levando o dono. Então isso daqui, o cachorro também tem um aspecto de chutzpah, certo? Então, ele fala que isso daqui também pode ser uma coisa positiva, que o tzadikim, eles sabem ter chutzpah na tefilá deles e às vezes pedir coisas, exigir de Hashem, coisas às vezes grandiosas, que talvez não teria tanto mérito e tudo, mas eles sabem pedir isso daqui. Então ele fala, tzadikim grandes podem conseguir com a tefilá deles ter essa chutzpah. Mas falaram, Chazal, leit de anya mikalba. Não existe, assim fala na Gemara Masechet Shabbat, não existe uma criatura tão pobre como o cachorro. Porque o cachorro, não, esquece o cachorro de hoje em dia, que todo mundo pega aquelas rações caríssimas e nutre ele, leva para o veterinário, e dá todas as vacinas e aquela coisa maravilhosa, e leva no carrinho, e leva no colo. Não é isso. Pensa o cachorro de antigamente, cachorro da Idade Média, cachorro lá da época dos egípcios. Esses cachorros, eles ficavam o quê? Revirando lixo, sujeira, pegando um osso. Eles, coitados, viviam do resto. Então, em geral, a comida natural dos cachorros selvagens aí que tinha pelo mundo, não os cachorros que preenchem as carências das pessoas de hoje em dia, mas os cachorros da natureza, era muito pouca comida. Então, a Gemara define que o cachorro ele é uma criatura muito pobre. E as pessoas também não tinham muito dinheiro. Então, quando as pessoas tinham um cachorro, davam comida, elas davam sempre o resto, o final, pouca comida para o cachorro. Não é que davam muita comida. Então, ele fala aqui o quê? O que significa isso daqui? Ele fala que sempre quando a gente fala de pobreza, a gente significa, em geral, pobreza de conhecimento, de dat, certo? Quando não tem clareza em Avodat Hashem. Chazal falaram, não existe um pobre en ani, ela bedat, é quando a pessoa é pobre em conhecimento. E a gente usou essa mesma palavra também para uma pessoa que não tem dinheiro, ele é pobre. Uma pessoa que ele não tem como servir a Hashem, que ele não tem tanto conhecimento, ele não tem tanta bagagem, ele não tem tanta Torá, ele é pobre. O que você faz? A pessoa é tipo um cachorro, ela não tem muito, mas o cachorro ele sabe latir. O cachorro ele sabe gritar. A pessoa às vezes ela pode não ter tanta coisa, mas tefilá você tem que saber fazer. Pegar um teilim e chorar para Hashem, soltar um pouco de lágrima, pedir do fundo do coração. É isso. Saber fazer essa tefilá. Como está escrito no Midrash, que Am Yisrael chegou para Hashem e falou, Hashem, a gente está pobre, a gente não tem como trazer korban. Está escrito assim, Israel omrim, ribon haolam, Hashem, Anesiim chotim mevim korban mitchaper laem. Os grandes líderes eles trazem korban e eles são desculpados. Meshiach chotem mevi korban mitchaper. Anu en lá no korban. Falou, a gente não tem korban para trazer. Amru lefanav, ani manu venanu levi korbanot. A gente é pobre, a gente não tem dinheiro para trazer korbanot. Falou para eles, Dvarim ani mevakesh, shenemar kui machem devarim veshuv el Hashem. Eu peço de vocês o quê? Pelo menos Dvarim. O que é Dvarim aqui? Seria Divrei Torá, certo? Como está escrito, ele é Dvarim asher diber Moshe, falou Midrash. Então Hashem está falando, pelo menos então estuda em Torá. Amrulo, Am Yisrael chega para Hashem e fala, Hashem, enanu yodim, a gente não sabe estudar, a gente não sabe. Amalem, bechu veitpalelu lefanai, veni mekabel. Então façam o que? Chorem e rezem para mim, que eu vou receber vocês. Seus antepassados, quando estavam no Egito, o que eles fizeram? Rezaram. Na época de Yoshua, eles rezaram. Na época do Shoftim, dos juízes, eles choraram e eu ouvi o grito deles. Na época de Shmuel,
Mesma coisa, tefilá, na época de Yerushalayim. Ou seja, o que eu peço de vocês é o quê? Peguem a tefilá e voltem para Hashem. Esse é um midrash muito bonito. Então você vê que o quê? Que a última cartada que a gente tem, a última coisa que você tem é a tefilá. Então falou, é isso, o cachorro ele pode ser a criatura mais pobre e mais miserável do mundo, mas ele grita. A gente pode estar às vezes na pior situação, eu não sei o que fazer, eu não sei para quem perguntar, eu não sei como vai vir a salvação. Mas uma coisa você pode fazer, você pode gritar. Uma vez tinha uma pessoa que ela foi para Pincus e pediu para ele uma brachá, que ele não tinha filho há muitos anos. E o Pincus falou, o que você quer que eu faça? Não tem muito o que fazer, que Hashem te ajude. E ele foi, cada vez ele voltava no Rav Pincus e pedia, voltava no Rav Pincus e pedia, até que chegou uma hora e falou, Rav, você precisa me resolver, você precisa me ajudar. Ele falou, não sei se você está pronto para isso, não tem como eu... Ele falou, eu estou pronto para o que você quiser. Ele falou, você está pronto mesmo? Ele falou, estou. Então ele falou, só tem um único caminho, eu vou te levar agora. Ele pegou aquele e falou, entra no carro agora. Eles entraram no carro, ele estava em Yerushalayim, e ele começou a ir em direção ao deserto, Midbar Yehudá, lá em Yerushalayim, logo depois ao deserto, no caminho para o Mar Morto. E era de noite. Ele foi viajando e falou, olha meu caro, a única forma, assim que eu recebi dos meus rabinos, assim que é, a única forma de você conseguir uma salvação assim sobrenatural é se você fizer uma tefilá do coração. Mas do coração mesmo. Ele falou, vou fazer o seguinte, em geral a gente está com pessoas, está lugares, eu vou te largar no meio do deserto. E você vai fazer uma tefilá para Hashem de verdade, do fundo do teu coração, uma reza assim, de verdade. Ele parou assim, ele entrou assim, saiu da estrada, entrou no meio do deserto, de noite, não tem nada. Não tem eletricidade, não tem luz, nada. É você com a escuridão. Ele falou, venho daqui a meia hora te pegar. Tchau. Foi embora. E o cara se viu lá no meio do nada, e daí ele começou a fazer uma tefilá, rezou, Hashem, por favor, me dá um filho, eu queria muito, é muito importante, sei lá o que, ficou lá meia hora. Vem de Rav Pincus, voltou depois de meia hora. Ele falou, aí, você rezou? Ele falou, sim, rezei. Ele falou, não valeu nada. Você está com o rosto seco, você... O que é isso? Isso é reza? Eu vou te dar mais última chance, meia hora você tem. E ele foi embora de novo, meia hora. E aquele homem entendeu, falou, era a chance dele. Ele falou, sabe o que? Eu tenho que realmente rezar do fundo do meu coração. E daí sim, ele começou a gritar, ele começou a urrar, ele começou a chorar, ele gritou do fundo do coração dele, do jeito que vinha do fundo da alma, todo o sofrimento dele, tantos anos esperando filhos, tanta reza que tinha, e ele começou a chorar, e como é importante para ele, falou para Hashem como se estivesse falando com um pai, sentiu Hashem na frente dele, e ele gritando e falando, esperneando, e gritando no tom que ele queria. Deu Rav Pincus, depois de meia hora voltou, ele nem percebeu que o Rav Pincus voltou, de repente ele sente uma mão no ombro dele. Falou, agora você fez uma tefilá, agora você rezou. Depois dessa reza, você vai ter aquilo que você pediu. Passou um ano, aquele cara teve filho. Falou, o caminho é o quê? Você tem que saber usar a tefilá ao seu favor. Isso é a tefilá, quando está na maior escuridão, você tem a reza, é a segunda parte da noite, a noite mais escura. E a terceira é quando o bebê vai mamar, que a gente vai ver na próxima aula.